Graças a Deus, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, do 1 ao 20. Esse é o texto que é para o lecionário. Nós vamos seguir, né? Nós estamos no terceiro domingo após a Epifania do Senhor e nós vamos meditar sobre vocação, a vocação dos apóstolos, a princípio dos 4 apóstolos. Irmãos, se houver algum problema na transmissão, você coloca no comentário, que a gente vai tentar corrigir, tá bom? Ok? Marcos 1, do 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Senhor, eis a tua palavra, ó Pai. Abençoe, nos dê iluminação para compreender o teu evangelho. Abençoe a tua igreja. Fala nos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós vamos falar sobre vocação. Mas antes da gente entrar nos pontos que eu quero citar, né, para a nossa reflexão, eu quero que a gente pense antes no contexto da ocasião. E para a gente pensar nesse contexto, 4 coisas nos são importantes saber. A primeira coisa é o Evangelho e para quem ele foi escrito. Isso é importante a gente saber. Porque nós sabemos que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho sinótico. Ele está ligado a outros evangelhos. Existem partes de um e de outro que, para a gente ter uma compreensão maior, a gente às vezes precisa juntar. Então o Evangelho de Marcos ele tem que ser lido à luz também do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. E, se possível, em alguns casos, do Evangelho de João. Então a gente precisa saber que Marcos, à luz de toda a Escritura, é João Marcos. É o mesmo João que andou outrora com Paulo e Barnabé e depois andou com Pedro. É possível, e assim afirma o comentarista William Hendricks, que a fonte primária do Evangelho de Marcos é Pedro. Marcos funcionava como uma espécie de secretário. Ele anotava tudo que Pedro falava. Outro ponto importante é saber que Marcos ele tinha um público-alvo, e eram os cristãos de Roma. Mas ele não estava interessado em contar a história de Jesus sobre um aspecto aleatório. Ele queria, no Evangelho de Marcos, exaltar as obras de Jesus. É por isso que existem muitas passagens, e essas passagens são bem curtas. Ele não está interessado em detalhes, ele está interessado em dizer quais foram as obras. Então, o objetivo central do Evangelho de Marcos é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, crucificado em fraqueza, mas ressuscitado em poder.
Esse é o objetivo dele. Além disso, nós precisamos entender um pouquinho sobre a geografia do local. Nós lemos aqui que na ocasião em que houve essa vocação, esse chamado, ela ocorreu lá no Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. É o mar de águas doces de Israel. É o maior lago, na verdade, porque ele é tão grande que eles chamavam de mar, mas na verdade era um lago. Era um lago grande. Ficou difícil, na minha pesquisa inicial, compreender o tamanho desse lago, porque eu não sou de lá, de Israel. Então, como sempre, eu tento pegar esses pequenos detalhes e trazer para a nossa realidade de São João de Meriti. Então, pensa comigo só para você ter uma noção de proporção. Você sabe onde fica a Lagoa Rodrigo de Freitas? A Lagoa Rodrigo de Freitas, no seu perímetro é a distância que você leva para percorrer toda ela, dar a volta nela. Toda a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela tem 7,2 quilômetros. Trazendo para São João, para a nossa realidade, é como se fosse uma distância da nossa igreja aqui até a empresa Flores, que fica na Dutra, só que você tem que ir até lá e voltar. É mais ou menos essa distância. Um outro comparativo é como se você fosse de uma só vez daqui da igreja até a estação de metrô de Acari. Essa é a distância da Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora vamos comparar essa distância com o Lago de Genezaré. O Lago de Genezaré, ele tem um perímetro de 53 quilômetros. Aproximadamente um pouco mais de 4 vezes a mais do que a Lagoa. Só para você ter uma noção, então, da distância, fazendo o mesmo raciocínio, é como se a gente saísse daqui da igreja e fosse até a rodoviária Novo Rio, ida e volta. Uma outra forma da gente ver também, é como se a gente saísse daqui da igreja e fosse de uma só vez Barra de Guaratiba. É muito longe, é muito distante. Isso fundamenta o argumento que diz, de acordo com William Barclay, que a área era uma área portuária, área de pesca, e ali ele diz que, segundo um historiador, Flávio Joséfo, havia na época cerca de 330 barcos de pesca no local. E ele afirma também que a principal sustento, o que movimentava a economia, era toda a questão da pesca. Então, vamos passar para o outro ponto. Já entendemos o contexto da geografia do local, já sabemos o público que a carta é destinada, mas agora nós precisamos saber algo que é mais importante. Em que momento de tempo essa passagem passa? Porque você vai lembrar que esse não foi o primeiro chamado de Jesus aos apóstolos. Você vai lembrar da pesca maravilhosa, por exemplo, que foi uma outra forma de Jesus abordar os apóstolos. Só que para a gente ter uma compreensão maior, a gente precisa saber aonde nós estamos agora. Então vamos fazer uma linha do tempo. Em primeiro lugar, você vai lembrar que João Batista, ele estava batizando as pessoas, e João Batista, ele era muito querido pela população, porque ele era profeta, ele acusava as faltas e os pecados do rei, e o povo tinha por João Batista muita estima. A estima dele era tanta, que ele apontou o Messias a 2 discípulos, e os discípulos creram. Os discípulos seguiram Jesus, apontados por João Batista. Nesse primeiro encontro, João fala a André e a João. João é o apóstolo João.
Saindo dali, André vai e se dirige a Pedro. E ele diz, você só estou te relembrando, ele diz a Pedro, achamos o Messias. E aí ele traz Pedro para Jesus. Um pouco antes, ele tinha passado algumas horas com Jesus, conversando, e a Bíblia diz que eles passaram tanto tempo conversando que foi até a hora 10ª, até 4 horas da tarde. O que nos faz pensar que no momento que eles encontraram Jesus até essa 4 horas da tarde, eles encontraram Jesus pela manhã, conversaram durante toda a tarde, encontraram com Pedro, trouxeram Pedro para conhecer Jesus. Pedro também era, de alguma forma, ouvia João Batista. Então Pedro, a partir desse momento, ele não é ainda um apóstolo, mas ele passa a ser um ouvinte de Jesus. Ele ouve Jesus. Ele passa a ser um discípulo, não um apóstolo. Ele ouve a pregação de Jesus e ele começa a ver os sinais e prodígios que Jesus faz, os milagres. Mas ele ainda não deixou a pesca. Ele continua pescando. Em outro determinado momento, passado então, desde esse momento, passou um ano em que Jesus andava entre o povo fazendo milagres. Porém, Pedro ainda voltou a pescar. Era o sustento dele. Depois de passar um ano, a gente vai para o evento 2. O evento 2 é o texto que a gente leu. Então, depois de retornar às suas atividades pesqueiras, e a fama, entre aspas, de Jesus já tinha se manifestado em todas as regiões, eles recebem Jesus nessa passagem, onde Jesus os chama mais uma vez, os convida mais uma vez a ser pescador de homens. Mas ainda não é para ser discípulo. Não é para ser apóstolo, perdão, é para ser discípulo. Eles ainda continuam seguindo Jesus, mas passado um ano e os grandes milagres já acontecendo, eles já estão mais unidos. Os 4 já, né? Porque João chamou Tiago e André chamou Pedro. Já estão os 4 unidos. Em um determinado momento, você vai lembrar que os 4 estão reunidos e Jesus realiza uma cura. E o alvo dessa cura é a sogra de Pedro. Nesse momento, é um momento que se aproxima da ocasião da pesca maravilhosa, onde finalmente Jesus vai fazer o milagre dos peixes e ele vai fazer a chamada, que é a chamada final, vamos entender assim, onde os apóstolos, agora já discípulos, mas eles são chamados já para iniciar no ministério apostólico, e eles abandonam todo o trabalho, deixam as redes com os pais, com os empregados, e vão para seguir a Jesus. Esse é o panorama geral da passagem. Por que eu quero ressaltar isso? Porque essa chamada dessa passagem ainda não é a chamada para se tornar apóstolo. É um desafio para você entender o seguinte: Jesus está dizendo, segue-me, caminhe comigo e veja os sinais e maravilhas. Vocês são meus discípulos, mas eu quero transformar vocês em pescadores de homens. É nesse contexto geral que essa passagem que a gente leu se encontra. Irmãos, eu vou beber uma água. Eu bebo muita água. Para a gente fazer a análise ainda do texto, ainda é-nos necessário entender mais um aspecto. Fazer um breve resumo de quem são esses discípulos. Como eu disse, era Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E o detalhe em Tiago é que, dentre os 12, ele é o primeiro a sofrer o martírio. João, que é o irmão de Tiago, esse João ele é chamado o discípulo a quem Jesus amava. É o mesmo João, como eu disse, que escreveu o Apocalipse. Ok? André, que é pouco mencionado na Bíblia,
mas André desempenha um papel fundamental. Eu consigo enxergar isso porque eu não vejo mesmo outra participação na Bíblia dele. Mas ele teve um papel fundamental, e eu digo isso por quê? Porque é ele que deu Jesus a Pedro. E Pedro, você sabe, vai se tornar líder da igreja. Ou seja, se André não tivesse levado Pedro a Jesus, ele não teria conhecido e não seria líder da igreja. Vamos pensar sobre um olhar humano. Então, André teve um papel fundamental de levar Pedro até Jesus. E o próprio Pedro, que é conhecido como Pedro, impetuoso, ele que se tornou líder dos 12, e ele que é sempre mencionado em primeiro lugar em cada uma das listas dos apóstolos. Ele é o líder da igreja, o líder dos 12. O que nós podemos perceber quando a gente se depara com o versículo 1? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Você sabe, eu sei, que eles eram habitantes da Galileia. E a Galileia era conhecida como, eu não queria usar, mas a melhor expressão seria a favela, né? Era um povo assim muito humilde, carente de estudo. Então a primeira coisa que a gente percebe é que o chamado de Jesus, esse convite, ele é direcionado a pessoas de pouca instrução, humildes, com pouco discernimento espiritual, com pouca cultura. Porém, aqui puxando o comentário de Hernandes Dias Lopes, ele diz que há também pontos positivos no povo galileu. Eles são um povo de profunda humildade, eles têm um alegre espírito de perdão, eles têm um perseverante espírito de oração, e eles têm algo que é muito importante: coragem. Eles têm muita coragem. Nada diferente do povo brasileiro, povo sofrido, o povo trabalhador, muitas vezes injustiçado, mas um povo corajoso. Esse é o perfil dos discípulos de Jesus. Então, o que eu quero apresentar para os irmãos nessa noite? Eu quero dizer dos irmãos, falar sobre a natureza do chamado para ser pescador de homens. Em primeiro lugar, lá no versículo 16 e 19, é preciso então saber que Jesus chama para o seu trabalho pessoas humildes. Está lá no versículo 16 e 19, o 16 eu já passei, 19. Pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Como eu disse, eles eram pescadores, galileus, homens humildes da sua época, homens de pouquíssima cultura. O comentarista John Charles Riley diz que os primeiros seguidores de Cristo não foram os grandes desse mundo. Eles não tinham riquezas, fama nem poder. Ele afirma, quando ele diz isso, que isso é a prova de que o reino de Deus não depende de nenhuma dessas coisas. Isso é importante a gente saber, porque essa é uma lição que nós, como igreja, nós, como povo de Deus, temos que saber. É a mesma lição que o apóstolo Paulo teve que saber também. O apóstolo Paulo, citado por Hernandes, em sua tese de que, em um determinado momento do ministério de Paulo, ele precisava saber que tudo dependia de Deus e nada dependia dele. Porque Paulo era alguém gabaritado, ele era alguém de grande saber, fluente, desenvolto na cultura, era inteligente, letrado, ele sabia argumentar com os grandes filósofos da época. Então, em um determinado momento, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele se achou que era bom o suficiente para ser o líder da igreja de Cristo. Porque ele se achava, quando ele conheceu os outros apóstolos,
melhor do que eles. E você vai lembrar, lá à luz de Atos, que ele foi levado de volta para casa. E lá ele permaneceu por cerca de 10 anos. E segundo Hernandes diz que ele foi para esse isolamento porque Deus queria dizer para ele assim: você tem que voltar para casa porque você precisa entender que tudo depende de mim e nada depende de você. Passado esse tempo, Barnabé vai lá, chama de volta e eles começam a realizar a primeira viagem missionária. Se lembra que a liderança era Barnabé, depois mudou, e em um determinado momento ele expulsa um demônio que estava atrapalhando na conversão de um rei. Não vou falar o nome porque me fugiu. E nesse momento em que ele expulsa esse demônio, porque ele faz isso no nome de Jesus, ele entende finalmente que nada dependia dele, tudo dependia de Deus. Esse é o perfil dos discípulos de Cristo. Pessoas humildes que Cristo chama porque sabe que se eles realizarem alguma coisa, eles vão realizar não porque eles são melhores, mas porque a obra ela é de Deus. Segundo lugar, o chamado de Cristo ele é soberano. Versículo 17 e 19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É uma ordenância, vinde. Pouco mais adiante, o 19, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam no barco consertando as redes. E um pedacinho do 20, e logo os chamou. Jesus os viu, né? A soberania de Jesus, ele é grande o suficiente para ver com o seu olhar uma qualidade especial nos discípulos. Ele abrangeu-nos com os olhos, não só com os olhos, mas também com o coração. Isso Jesus pode fazer. A capacidade de olhar o coração, só Ele tem. E Ele faz esse chamado porque Ele é Deus. E Ele já demonstrara os seus sinais e milagres. Isso faz com que, já nesse período, nessa fase, embora Pedro ainda não houvesse falado as palavras, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas já se percebe que eles não estão diante de alguém, de um homem qualquer. O poder de Deus é grande nesse homem chamado Jesus. Vinde após mim é uma expressão de Jesus exercita sua soberania sobre Simão e André. Ele mostra que tem o poder de chamá-los para o serviço do seu reino. Eu repito e afirmo, o chamado de Cristo ele é direto, imperativo e soberano. Você lembra da parábola dos talentos? Diz que Jesus dá os talentos e uma das formas é segundo a sua justiça. Ou seja, resumindo, se ele chama os discípulos, se ele te chama para fazer uma obra, é porque ele sabe que você tem condição de executá-la. Por que é justiça? Porque se ele sabe de tudo, e ele sabe até onde você pode fazer, ele não vai fazer, não vai te dar nada mais do que você não pode. Então, se ele convida você a fazer essa obra, ele vai te capacitar. Ele sabe que você tem condição de aprender, de se desenvolver e de realizar. Terceiro ponto. O chamado de Cristo é para uma relação pessoal com Ele. Versículo 18 e 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. O 20. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Lembra que eu falei no início? Eles não foram chamados ainda para ser apóstolos. Estão sendo chamados para ser discípulos. E como é que você se torna um discípulo de Jesus?
conhecendo Ele, lidando dia a dia com Ele, sabendo o que Ele fala, buscando refletir nas palavras, buscando entender o que o Mestre está dizendo e como que Ele aplica isso na vida. Aliás, um parêntese, esse é o sinal da autoridade de Jesus, porque Jesus ele fala e ele se comporta da forma como ele fala. Há um ditado, que eu não lembro o nome do pensador, mas ele diz o seguinte: o discurso ele até convence as pessoas, mas o exemplo ele arrasta. Essa é a autoridade de Jesus. Jesus não apenas ensina, mas ele faz como ele ensina. Os discípulos então são chamados para perto dele, para ter uma relação pessoal com ele. É assim que a gente se torna discípulo, caminhando junto com Cristo. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo, é mais importante do que fazer a obra de Cristo. Jesus está mais interessado em quem nós somos do que no que fazemos. Essa é uma afirmação do comentarista William Hendricks, que diz que nesse momento, mais do que você fazer, é você primeiro conhecer o Mestre. Porque conhecendo o Mestre, você vai saber quem você serve. Jesus, nessa ocasião, não tenta convencer os discípulos dizendo que tinha, por exemplo, eu estou citando aqui o comentarista William Barclay. Ele não tenta convencer nenhum deles dizendo que ele tinha um sistema teológico que gostaria que os apóstolos, os discípulos investigassem para ver se poderia ser aplicado à população. Ele não desenvolveu nenhum sistema de ética, por exemplo, que ele gostaria de discutir com os apóstolos. Ele não tenta convencer os apóstolos. Ele apenas diz: segue-me, vem. Em quarto lugar, o chamado de Cristo exige pronta e imediata resposta. É assim que o Senhor quer ser nas nossas vidas. Prioridade. Ele diz: vem, e os apóstolos vão. Agora eu quero abrir um parêntese. E o parêntese, ele é em cima dos milagres. Porque em outras ocasiões, eu já afirmei isso, eu valorizo muito os milagres de Jesus. Porque toda a história, todo o evangelho, ela está em cima dos milagres. A começar pelo milagre virginal de Maria. Se não houvesse esse milagre, não haveria todo o resto. Então, para a gente saber quem é Jesus, saber que Ele é o Cristo, nós temos sinais da manifestação do seu poder. Esses sinais são os milagres. É esses sinais que os apóstolos, os discípulos, eles vão testemunhando, e ao examinar o Antigo Testamento, eles vão pouco a pouco, a começar por Pedro, a ver que diante deles estava o Cristo, o Deus vivo. Então o milagre, ele é importantíssimo. O testemunho dos apóstolos, o testemunho bíblico, ele é importantíssimo porque ele está sustentado nos milagres também. Porque eles que nos apontam quem é Jesus. Baseado nisso, no reconhecimento de que estamos diante do Senhor, não há outra opção senão atender de imediato esse chamado. O chamado de Cristo para o discipulado é radical e urgente. O chamado de Cristo exige a renúncia do trabalho, da família e de nós mesmos. A decisão dos discípulos não foi apenas pronta, mas definitiva e final para toda a vida. Em quinto lugar, o chamado de Jesus, ele passa por um momento também de preparação. Lembra que eu contei toda a parte da linha do tempo? E eu quero ressaltar mais uma vez que esse momento da passagem não é o momento em que eles são chamados para ser apóstolos.
Do primeiro momento, da primeira cena, vamos dizer, daquele momento de João Batista até o segundo momento, que é esse, passou um ano, onde os discípulos acompanharam Jesus e, de alguma forma, eles foram se preparando. Desse momento até o momento da pesca maravilhosa, onde ocorre finalmente a chamada final, eles também estão passando por um momento de preparação. E isso fica claro quando a gente lê uma palavrinha do versículo 17. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O tempo do verbo fazer está no futuro, então. Seguir a Cristo ainda não é ser enviado. Isso é o que o comentarista William Hendricks diz. Ele é que nos ensina, nos equipa e nos prepara, nos dando capacidade para o trabalho. Aqueles discípulos frequentaram a melhor escola do mundo, com o maior mestre do mundo, sobre o mais importante assunto do mundo. O ensino de Jesus não era limitado apenas a uma sala de aula. Em sexto lugar e último lugar, o chamado de Cristo para pescar homens é um trabalho de consequências eternas. Em um determinado momento, talvez não nessa ocasião, mas na ocasião da pesca maravilhosa, os discípulos vão perceber que esse convite de Jesus não era um convite qualquer, era um convite grandioso demais. Ele chamou os discípulos para um trabalho glorioso, ser pescador de homens, ou seja, levar a palavra de esperança, de boas novas a todos os homens. Eles seriam porta-vozes dessa mensagem. Você imagina só. E esse é o exercício que eu fiz. Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e da terra, criou tudo, sustenta a nossa existência nas suas mãos. Ele convida você, e você vai falar para o mundo que ele mandou o seu filho, e esse filho, ele vai morrer pelo pecado da humanidade, para que a humanidade tivesse a possibilidade de se reconciliar com esse Deus, porque se não se reconciliar, a humanidade vai ser destruída. O teu trabalho de pregar, de levar essa mensagem, é um trabalho majestoso. Talvez não aos olhos de alguns homens ou da sociedade, mas sob o ponto de vista de Deus, que quer resgatar a sociedade. Pescar homens não é um hobby, nem um passatempo. Não é um esporte, nem algo que fazemos para nos distrair. É o mais importante e mais urgente trabalho que se pode fazer no mundo. Pescar homens é arrebatá-los do fogo, é tirá-los das trevas para a luz, da casa do valente para a liberdade, do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus. O que a gente pode, resumidamente, concluir quando a gente lê toda essa passagem? 4 coisas nos são importantes para concluir. A primeira coisa é saber quem é que nos chama. Você lembra em algum dos pontos que eu falei que quem chama é Jesus, e ele chama de maneira soberana. Ele tem autoridade para chamar todos nós. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. É Ele que tem o poder para agir conforme lhe apraz. É Ele que faz sinais e milagres. É Ele que curou leprosos. É Ele que expulsou demônios, ressuscitou mortos. É o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou. É Ele que nos prometeu e enviou o seu Santo Espírito Santo. É baseado nele que nós temos a confiança de realizar e de atender a esse chamado. 2. Para que ele nos chama? É só um resumo, é uma conclusão sobre tudo que foi falado.
Ele nos chama para sermos pescadores de homens. E ser pescador de homem é ser um proclamador da palavra do Senhor. Em outras passagens a gente entende que é ser um embaixador de Cristo. Em outras passagens a gente entende que é ser luz de Cristo. É apontar o caminho de Cristo. É ser sal para esse mundo. É para isso que Ele nos chama. Ele nos chama também para sermos discípulos e aprender de acordo com os seus passos e seus ensinamentos. 3. Como Ele nos chama? Ele nos chama porque Ele tem um poder de agir diretamente em nosso coração. É só Ele que nos convence disso. O Senhor nos chama para uma missão e Ele nos capacita para essa missão. Você tem às vezes a certeza de que você vai fazer uma tarefa no seu trabalho, por exemplo, e você sabe que você vai concluir essa tarefa porque você já fez algumas vezes a mesma tarefa. Então você já sabe fazer. A diferença daqui é que a gente nunca fez essa tarefa. Os apóstolos, os discípulos, eles nunca fizeram a tarefa, ainda não fizeram. Mas eles têm a certeza de que eles vão conseguir fazer. Porque existe alguém que lhes garante o realizar. E, em último, como nós devemos atender esse chamado? Jesus ainda chama hoje. Você foi chamado por Cristo hoje, para servir na sua igreja, para ser testemunha dele ao mundo, para ser luz. Ele te chama ainda, assim como chamou os discípulos. E como nós temos que atender esse chamado? Devemos atender, número 1, com ânimo, prontidão, e lembrar sempre que aquele que nos chama também nos capacita para cumprir a tarefa. 2, e por último, nós devemos entender esse chamado que nós estamos realizando, que tudo que a gente faz e tudo que a gente realiza está de acordo com aquele que nos chamou. Nós não podemos ser chamados e fazer algo contrário àquilo que nosso mestre nos chamou. Esse é o resumo de como nós podemos aplicar essa palavra hoje. Amém? Meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, você que está em casa, que Deus possa te abençoar, que você possa se sentir ânimo ao ser convidado para a seara do Senhor. Nossa igreja daqui a pouco está fazendo assembleia, e além da assembleia para a eleição, nós temos outros trabalhos também, são inúmeros trabalhos. E Deus muitas vezes chama você. E como que você tem que reagir? Baseado nessa conclusão. Com ânimo, com desprendimento, com humildade, com prontidão.